aconteceu, se eu não me engano, da rede de escolas em Alagoas, que Paulo, que era um companheiro que trabalhava aqui conosco, hoje ele não está mais no Cefor, está na Secretaria de Estado da Saúde, mas ele participou desse evento e aí nesse evento teve, né, a divulgação da terceira etapa do projeto, né? A gente já ficou sabendo quando eles iam, o projeto, no caso, a Coordenação Nacional ia realizar a terceira etapa do projeto, que era onde a Paraíba estava incluída, né, na terceira etapa. Então, a partir dessa reunião que ele teve lá, ele trouxe para nós, foi no final de 2013, ele trouxe para nós, para a gente já fazer as articulações, né, ver como era que ia se dar a estrutura da escola recebendo o projeto, né, e a partir disso a gente começou a desenvolver ações, a gente teve reuniões via Skype com o pessoal da Coordenação Nacional, com a Edelvis, com a Thaís, que foi a nossa primeira coordenadora macro-regional. E aí, posteriormente, a gente se reuniu, nós aqui da escola, e também, em janeiro, Thaís veio para cá, a gente fez a apresentação em CIB, então a gente fez, né, todos os trâmites para começar com o projeto, né, aqui no estado. A nossa equipe estadual, nossa coordenação estadual foi montada a partir dos integrantes da escola, porque na escola a gente tem um setor que chama Coordenação Estratégica, que foi o que eu te falei que eu participava, que é o que articula a educação permanente em saúde no estado. Na Coordenação Estratégica nós temos 4 integrantes, um responsável por cada macro-região, né, cada um responsável por uma macro. E aí, na época, quando o Paulo trouxe, a gente fez a constituição da equipe do projeto a partir dessa divisão macro-regional. Então, eram 6 pessoas na coordenação, a gente pensou em 4 pessoas, né, para fazer a coordenação colegiada e mais 2 pessoas para apoio. A gente não colocou, não foram todas as pessoas que entraram, que eram da coordenação estratégica, que ficaram na coordenação do projeto, né? Ficamos eu, Jéssica e Paulo, e a outra pessoa que seria da estratégica, mas aí a gente chamou Shirlene, que na época era da coordenação e ainda é hoje da coordenação mental, coordenação de saúde mental da Secretaria de Estado da Saúde. Nosso maior contato foi através das reuniões de CIR, né? A gente fez reuniões participou das reuniões de comissão de integração, comissão intergestores regional, né? A gente foi em várias regiões. A gente também fez reuniões com o pessoal da coordenação da atenção básica dos municípios, né? Que é quem tem os dados, né, tanto dos ACS quanto dos técnicos que são da atenção básica. E a gente também foi, como eu te disse, né, fomos na CIB para divulgar o projeto e os outros contatos que a gente fez foi mais por telefone ou por e-mail. Mas a gente, por exemplo, aqui em João Pessoa a gente fez umas 3 reuniões ou 4 reuniões com o pessoal e estava sempre em contato com as direções dos distritos, né? Já que João Pessoa era um município que a gente tinha que dar um pouco de prioridade por fazer parte do plano, né? do plano CRA, que é possível vencer. O João Pessoa tinha assinado. Campina Grande a gente também teve uma aproximação maior, só que lá Jéssica, que estava na segunda macro, ela teve um pouco mais de dificuldade, né? Por conta do período e tudo, né? Das questões políticas envolvidas, mas enfim, né? No final a gente conseguiu dar conta do recado. E nos outros municípios, como a gente trabalha rodando muito, a gente sempre vai nas regiões e tudo, então a gente tem o contato pessoal, a gente conhece o pessoal não só por telefone, né, mas tem o contato mesmo. E aí a gente sempre ou ia, né, nas reuniões de si e falava com aquela pessoa especificamente, estamos precisando do teu retorno com relação ao projeto Caminhos de Cuidado. Ou então a gente falava mesmo por telefone, por e-mail. Por e-mail a gente sempre preferia para deixar registrado, né, mas a gente tinha sempre o contato com o pessoal, inclusive por WhatsApp também. A gente tinha um contato bem afinado com a Thaís, né, e depois veio a Franciele, e a gente, né, tentou manter esse contato, que elas
são no caso, né? Franciele é ainda, Thaís era a nossa coordenadora macro regional. Né? E a gente sempre tentava passar para elas, né, as dificuldades que a gente estava tendo e tentar, até na formação, a gente, acho que foi o único estado que a gente solicitou que participasse da formação dos orientadores e também a gente participou em peso da formação dos tutores aqui no estado. Foi super importante para a gente compreender, né, como era que seria trabalhado, a forma que seria trabalhada. Quem facilitou o momento lá da formação dos orientadores, uma das pessoas foi o Denis Petuco. Ele já tinha trabalhado aqui, então o pessoal já tinha uma vivência com ele, né? Eu não o conhecia, eu o conheci nesse processo, mas Shirlene, por exemplo, Leandro, que foi um dos orientadores do projeto, ele também já tinha trabalhado, inclusive, junto, Milaneide também. Então, isso serviu para a gente se aproximar, para a gente conhecer o projeto mais a fundo e conhecer a metodologia que o projeto estava trazendo, né, para a formação em saúde mental dos ACS e técnicos. A gente utiliza a problematização nos nossos cursos técnicos, né, nos cursos que a gente tem em parceria, né, em convênio com a UFPB, a gente já promoveu cursos de especialização. Né, então, todos os cursos a gente sempre procura trazer, fazer o trabalho na metodologia ativa, na metodologia da problematização. Né. E o projeto, o Caminhos do Cuidado, ele traz essa metodologia como, né, o seu norte. A nossa dificuldade não foi com a metodologia, a dificuldade foi com a forma que o projeto chegou para a gente. Ele já chegou todo estabelecido, todo pronto, né, só para a gente fazer a parte organizativa, administrativa. E a gente, enquanto escola, a gente sentiu a necessidade muito forte de trabalhar a parte pedagógica, de fazer também os ajustes pedagógicos, o acompanhamento pedagógico, porque o acompanhamento ele era feito pelos orientadores, mas a partir da plataforma, a comunidade de práticas. E também tinha a secretaria acadêmica, né, que fazia a parte de acompanhamento pedagógico através da Júlia, que era a referência para nós aqui da Paraíba. E a gente tinha esse acompanhamento, mas nós que éramos da coordenação estadual, nós não tínhamos acesso nem à comunidade de práticas e nem ao SAGU, né, que era o espaço acadêmico dos tutores, que eles faziam repasse, né, os relatórios dos dias de aula, eles colocavam no espaço acadêmico, faziam os relatos nas comunidades de prática. Só que a gente não tinha acesso inicialmente. E aí a gente brigou um pouquinho, conversou com o pessoal, até conseguimos os acessos, mas a gente depois não conseguia. Tivemos o acesso, mas não conseguimos intervir nas conversas. Como observador. Ficamos só como observador. E aí a gente achou uma estratégia aqui, inclusive nas reuniões que a gente teve presencial com o pessoal da coordenação nacional que veio, né, acho que vieram 2 ou 3 vezes aqui para a gente, né, fazer as reuniões. Nessas reuniões a gente colocou que a gente tinha criado uma outra estratégia, que era fazer os encontros dos tutores e orientadores aqui na escola conosco, com a coordenação estadual. Presencial. Né, a gente colocou, o pessoal ficou com um pouco de resistência e tudo, mas foi uma estratégia que a gente achou para a gente se aproximar e tentar sanar os problemas que estavam acontecendo, que a gente tentava resolver à distância, mas muitas vezes a gente ficava travado, a gente não conseguia porque não tinha um contato direto com o tutor a partir daquele problema que ele teve naquela semana de aula. Então, a gente criou essas estratégias, a gente fez uns 4 encontros presenciais, mais ou menos, aqui na primeira macro. Na segunda macro, acho que foram feitos 2, na terceira e na quarta foram feitos... foi feito um em cada, se eu não me engano. A gente dividiu, né? A gente fazia um turno de encontro, uma tarde ou uma manhã, e a gente dividia entre nós da coordenação estadual para falar das partes, né, mais burocráticas, administrativas, né, problemas com pagamento de bolsa, atraso, questão de ajuda de custo, né? A gente reservava esse tempo para falar sobre isso e também os orientadores, a gente planejava em conjunto, os orientadores participavam, né, e traziam a questão pedagógica,
né, tanto a parte pedagógica, né, metodológica, quanto também a parte da funcionalidade e da utilização da comunidade de práticas. Tinha muitos tutores que tinham dificuldades, né, e a gente procurava, a partir desses encontros, sanar as dificuldades na utilização da comunidade de práticas dos tutores e aí fluir mais, né, tornar mais fluente o ambiente da comunidade de práticas. E a partir dessas reuniões a gente ter um pouco o olhar, a partir da conversa dos tutores e dos orientadores, né, do que os orientadores planejavam para os momentos, a gente tem um pouco o olhar pedagógico, porque a gente ficava muito na questão burocrática administrativa e, como eu te falei, essa dificuldade de ter esse acesso. Então, nesses encontros a gente conseguia, né, ter um outro olhar a partir do que os orientadores traziam. E aí, posteriormente, a gente fez conversas também com os orientadores, né, perguntando como era que estava e tudo, até que, acho que em setembro, se eu não me engano, em outubro, a Francélia e a Júlia vieram aqui. E aí a gente teve uma conversa e a gente estava tendo até problemas com alguns orientadores que estavam, né, um pouco distantes da plataforma. E aí a gente estabeleceu alguns critérios que foi uma entrada, 2 entradas semanais, se eu não me engano, na comunidade de práticas, né, e aí fazer os repasses também, a Júlia também fazer o acompanhamento, né, fazer o chamamento do pessoal para a comunidade de práticas para participar mais. E, enfim, a partir desses encontros a gente conseguiu, né, desses encontros presenciais, a gente conseguiu ter, né, um outro olhar, né, mesmo que no finalzinho, né, de setembro, mais ou menos, agosto para setembro, a gente conseguiu ter essa nova orientação, né, da gente poder participar mais da comunidade de práticas, mas aí foi no finalzinho, mas a gente conseguiu ter um feedback e também dar um retorno para o pessoal. Nós temos aqui na escola vários cursos descentralizados. A gente tem, por exemplo, agora são 4 turmas de hemoterapia, ou são 6 turmas de hemoterapia que estão concluindo. E essas turmas elas foram simultâneas, então a gente teve também outros cursos, por exemplo, a gente teve esse técnico de hemoterapia, o técnico de vigilância em saúde, o técnico de saúde bucal, que a gente teve em várias regiões de saúde do estado. A gente teve turmas de hemoterapia em Princesa Isabel, que é lá perto de Cajazeiras, lá no sertão do estado. A gente teve também turmas de saúde bucal, de hemoterapia aqui em João Pessoa, que foi uma turma que concluiu ano passado. Então, assim, a gente trabalha, claro que a gente não na dimensão do caminho de cuidado, né, de trabalhar todos os municípios, todas as regiões de uma vez só, formando todas as agências de saúde. A gente não teve nesse tamanho. A gente tem alguns relatos, né, de alguns trabalhos pontuais. Alguns agentes que, por exemplo, formaram um grupo na unidade de saúde para discutir a questão da saúde mental. Agentes de saúde que já tinham na sua unidade de saúde grupo de adolescentes, e aí eles trouxeram o tema de saúde mental para aquela roda, para aquele grupo, para discutir naquele grupo o tema saúde mental, né? A questão do álcool, do uso de drogas, né? Do uso do álcool, do crack e das outras drogas. Então, mas assim, são questões pontuais. A gente não conseguiu ver uma efetividade. O pessoal, os agentes e os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, a gente não conseguiu percebê-los enquanto atores protagonistas nesse processo de remodelação, não sei como dizer, mas de reativação, né? Ou de ativação do tema saúde mental nos territórios. A gente ainda percebe mesmo depois do curso que o movimento não foi satisfatório, né? E assim, é também uma crítica nossa, né? Porque veio um projeto, né? Foi apresentado para a escola, o projeto, a escola, vamos lá, vamos fazer e tudo. Então, aderimos ao projeto, fizemos. Mas a gente não teve muito tempo para, por exemplo, trazer essa discussão, por exemplo, para um espaço como a CIB, ou para um espaço como o COSEMES, né, onde estão os secretários de saúde, onde estão as áreas técnicas
da Secretaria de Estado da Saúde e a gente conseguir fazer uma ampliação desse debate, né? Conseguir discutir mais profundamente isso. Então, acho que se a gente tivesse tido esse tempo maior e uma estruturação melhor para a gente conseguir fazer essa pauta, né? Construir essa pauta junto com esses órgãos, né? Tanto com a CIB quanto com o COSEMES, acho que a gente tinha conseguido capilarizar mais. Mas é uma suposição também, não se sabe, porque eu acho que parte também bastante da iniciativa do trabalhador, né? Se ali naquela unidade de saúde os trabalhadores, né, se juntam, têm uma iniciativa, gostaram de trabalhar o tema e tiveram a iniciativa de, né, de aprofundar, de trazer para a discussão dentro da equipe ampliada, né, para o enfermeiro, ou a enfermeira, o odontólogo, o médico, enfim, a equipe completa, né? Se eles conseguiram fazer isso, então acho que foi mais potente. Mas a gente também teve vários relatos de que relatos e também sugestões, né, ou propostas nas turmas de que esse curso ele fosse estendido para os profissionais de enfermagem, de medicina e de odontologia das unidades. Porque os trabalhadores, os ACS e os técnicos, eles muitas vezes tinham dificuldade em levar esse tema para ser discutido na equipe de saúde. O pessoal, né, os trabalhadores de nível superior, né, como se fala, muitas vezes não queriam trabalhar esse tema na sua reunião de equipe ou mesmo nos seus grupos, né, tratavam como um tema meio marginalizado mesmo. Vários dos tutores eram da saúde mental, da rede de atenção psicossocial, participavam de CAPS, trabalhavam em serviços de saúde mental, como, por exemplo, a gente tem aqui em João Pessoa o PASME, que é o Pronto Atendimento de Saúde Mental do município, e tinham, acho que, 3 tutores que trabalhavam lá, né, aqui na primeira macro-região. Dentro do estado, vários tutores eram de CAPS, eram de serviços de saúde mental, e eles traziam, né, quando a gente fez a reunião aqui, na reunião que eu te falei, presencial, eles trouxeram isso, né? A importância de eles, enquanto serviços de saúde mental, estarem fazendo a formação para os trabalhadores de atenção básica. Teve uma aproximação importante, mas é como eu te disse, eu não sei se foi efetiva. Eu não considero que foi efetiva, até porque existe muita dificuldade na articulação da rede, né? Acho que não só aqui na Paraíba, mas em todo o território do Brasil existe muita dificuldade em trabalhar com as redes de atenção. E aí, a atenção básica, ela é tida como porta de entrada, mas a gente sabe que muitas vezes o usuário não vem pela atenção básica, ele vem direto pelo serviço da ponta, pela saúde mental ou pelo atendimento de urgência e emergência, no qual o PASME faz parte, né, já que a gente está tratando de saúde mental. Então, é um pouco desse panorama. Teve sim uma aproximação, foi importante para esse momento, mas eu não considero que foi efetiva. Teria chamado inicialmente as escolas para participar da construção do projeto em si, da questão da parte tanto estrutural, né, construir o projeto a nível estrutural, de como é que vai ser, qual é a proposta, quanto a parte, acho que principalmente a parte pedagógica. Né, da escola ela está próxima. A gente sabe que por ser um projeto nacional, se talvez se deixar muito solto, né, cada estado vai ter uma linha e acaba não tendo a efetividade, a proposta acaba divergindo da que foi colocada. Eu teria feito o chamamento para as escolas participarem do início, né, do projeto, não do início, mas da construção do projeto, né, o início, né? A parte inicial é quando se constrói o projeto. Então, acho que esse talvez tenha sido o momento mais importante que as escolas não participaram, porque poderia-se elencar uma linha, uma metodologia, né? A parte pedagógica, mas acho que as escolas elas poderiam ter feito dentro da discussão, a partir dessa metodologia, a partir dessa proposta, né, várias contribuições que pudessem diminuir, acho que essa é a palavra, diminuir o desgaste
como teve algumas vezes, né? Você falou antes da relação com as coordenações, né? A gente teve, por exemplo, algumas questões com relação à coordenação de infraestrutura e logística, né? A gente teve alguns problemas, porque a gente tinha um contato direto, né, com o pessoal, tinha um contato com a macro, que era a Francele, mas algumas vezes a gente ainda ficava sem respostas de, por exemplo, uma bolsa de um tutor que não foi paga, ou uma ajuda de custo que atrasou. Acho que a ajuda de custo a gente teve muito pouco problema com a ajuda de custo, a gente teve mais problema com as bolsas. E aí, assim, alguns retornos que a gente precisava e acabou a gente não tendo imediatamente. Mas aí, posteriormente, né, o próprio Rui, às vezes, dava retorno para nós, né, de alguns problemas que tiveram. A gente teve um pouco uma dificuldade no final do ano passado, porque o projeto ele veio aqui, né, veio para nós em dezembro de 2013. A gente começou nas reuniões em janeiro de 2014, né, as reuniões por Skype, né, a Francele, a Thaís veio aqui presencialmente e tudo, então a gente, né, fez algumas questões, mas a gente optou, né, inclusive quando a Thaís veio, a coordenadora macro-regional do Ceará, eu esqueci o nome dela, não, a macro do projeto. Eu esqueci o nome dela agora, mas ela veio também e a proposta delas era da gente fazer as indicações dos tutores para que o projeto iniciasse imediatamente. E a gente preferiu não fazer isso, né? É uma coisa que ficou assim bem pontuada nessa reunião, é que a gente não queria fazer indicação, a gente queria fazer um processo seletivo dos tutores. E aí isso demandou mais um pouco de tempo, então a gente só veio iniciar as turmas depois da formação dos tutores, né? O processo foi disparado no final de fevereiro, de seleção de tutores. Foram feitos foi feita a seleção, tudo. Foi feita também a seleção dos orientadores. Os orientadores foram fazer a formação, nós fomos também em Brasília. Retornamos. Quando a gente retornou, a gente deu continuidade ao processo de seleção dos tutores e posteriormente veio a formação. A formação dos tutores terminou no dia 21, se eu não me engano, foi 17 a 21 de março de 2014. E aí na outra semana a gente já tinha turma começando, justamente pelo tempo. Então no final do ano, né, a gente teve também, o ano passado foi ano de Copa, né, teve a dificuldade da Copa com relação à infraestrutura e logística. Então a gente tinha algumas turmas cadastradas no mês de junho para julho e de julho para agosto, que tiveram que ser adiadas. Então a gente teve alguns contratempos durante o projeto, né, durante o ano passado para o projeto, e que a gente não teve o tempo hábil para fazer a formação dos 100%. E no final do ano a gente teve um embate forte com o pessoal, tanto da coordenação nacional quanto da infraestrutura e logística, porque a gente fez essa argumentação, mas vocês estão nos cobrando, mas a gente teve que começar no final de março para abril, fizemos várias turmas, mas a gente teve uma quebra em agosto, entre julho e agosto, início de julho e final de agosto, foram praticamente um mês e meio, mais ou menos, 2 meses, que a gente teve de quebra do projeto, e para a gente terminar em novembro o projeto. Então, a ideia inicial era que as últimas turmas a gente estivesse cadastrando em outubro para finalizar o projeto completo em novembro. Mas a gente não teve tempo hábil para isso. No contrato tinha dizendo que era 1 ano, mas a gente teve final de março, última semana de março, início de abril, até novembro. Então foram 7 meses, 8 meses. E aí a gente fez um embate, fez a conversa com o pessoal, fomos inclusive no Ministério, tivemos o contato com o pessoal do Ministério, com o Alexandre, né, com outras pessoas, e aí a gente conseguiu o adiamento. Aí a gente enfrentou outra dificuldade aqui, que no mês de janeiro a gente praticamente não tinha tutor para fazer as turmas. Muitos tutores eram de serviços de saúde mental, né, e tudo, e estavam de férias, e não quiseram interromper o período de férias para participar do projeto. Disseram que a disponibilidade era a partir de fevereiro. Então a gente, mesmo prorrogando, a gente conseguiu fazer em fevereiro, né? Conseguimos
cadastrar turmas, claro, em janeiro, mas conseguimos apenas começar em fevereiro e tivemos fevereiro, março e abril para concluir essas turmas que faltavam. A gente, acho que em dezembro a gente estava com 85, 83, 85%, e aí a gente, né, nesses 3 meses a gente conseguiu atingir a meta dos 95%. Né? Faltou um pouquinho de turmas, que foi justamente o problema relacionado à questão da comunicação. O pessoal dos municípios não enviou, né, mesmo a gente cobrando, eles não enviaram a tempo os dados do pessoal. E aí, como eram muitas turmas para a gente concluir, a gente tinha ficado o mês de janeiro, como é que se diz, imprensado, né? A gente não conseguiu fazer turmas, então a gente no final também acabou faltando tutor para concluir as turmas. A gente também conseguiu pegar tutores do Rio Grande do Norte. Se não fossem os tutores do Rio Grande do Norte, a gente tinha atingido menos meta ainda. Mas foi, enfim, né? Foi tudo muito corrido, né? De fevereiro até abril a gente deu uma apressada, conseguimos apertar para concluir várias turmas, mas infelizmente ainda ficou faltando algumas. Só agradecer, né, a vinda de vocês, a atenção, né, e de dar ouvidos a nós, né? Acho que, né, o vídeo é uma forma de vocês escutarem, né, e para que nos próximos processos, como você mesmo estava falando, de vocês, né, terem uma outra forma de construir, do Ministério, da Fiocruz, enfim, dos que estão participando da coordenação nacional do projeto, né, que em outros projetos façam essa conversa com as escolas, né, tragam as escolas para discutir, para debater sobre os temas, para falar dos problemas que as próprias escolas enfrentam no seu território, porque isso, né, é de interesse da escola que o Ministério conheça, mas só que o Ministério não está no território. Então, quem tem a propriedade do conhecimento das dificuldades é a escola. Então, para isso, a gente precisa estar presente na discussão, né, dos projetos, na construção das formações para os trabalhadores de saúde. E a gente está sempre muito disposto a participar nesse sentido. Muito obrigado.